Imagina só, você vive em um mundo onde somente as mulheres possuem poderes. E com a aparição de vários monstros e demônios, as mais poderosas começaram a batalhar contra esses seres. Enquanto os homens precisam fazer as tarefas mais simples e servirem as mulheres. Certo dia você foi parar sem querer no mundo dos demônios e acabou sendo salva por uma garota extremamente forte e bonita. Contudo, para salvar uma garotinha você precisou se tornar o escravo dela. E com isso ganhou incríveis poderes, onde a melhor parte é que após usá-los, ganha uma recompensa muito generosa dela. Eu sou Lancelot e no Resumindo Animes de hoje assistiremos Matosei no Slave. E pessoal, com a nova temporada de animes lançando, estarei trazendo os animes toda semana. Então se gostar de algum que eu trouxer, não se esqueçam de deixar o like, pois os que tiverem melhor desempenho continuarei trazendo até acabar a temporada. E se inscrevam no canal, estamos rumo aos 150 mil inscritos e preciso da ajuda de vocês. A história inicia nos mostrando o monstro atacando algumas pessoas, até que percebemos que uma garota e um garoto compartilham o mesmo sentimento de vingança e vemos que eles se encontrarão no futuro. A cena corta e vemos uma mesa repleta de mulheres poderosas conversando sobre algum assunto. Em contrapartida, vemos alguns garotos limpando a sala de aula. E por causa de Yuki, o protagonista, o local ficou brilhando de tão limpo. De repente, as garotas começaram a chegar e descobrimos algo sobre esse mundo. Aparentemente, existem pêssegos que dão poderes apenas para as garotas. Assim, elas dominam o mundo. Outro garoto apareceu e pediu a ajuda do protagonista para costurar um botão, onde vemos que Yuki não é só habilidoso com limpeza, mas também é um costureiro de primeira. Ele é tão bom nessas tarefas domésticas por causa de sua irmã, a qual aparentemente sofreu algum acidente. Depois da escola ele teve que trabalhar, e ao sair do trabalho enquanto estava passando por uma ponte junto de duas crianças, uma neblina muito densa começou a aparecer. De repente ele foi mandado para outro mundo, o qual eles chamam de Mato, e é onde os demônios vivem. Sem pensar duas vezes ele pegou o guia para sobreviver no local, o qual disse para ele ficar parado e esperar um esquadrão antidemônios aparecer. Contudo, ao ser atacado ele precisou fugir, mas estando próximo da morte, ele foi salvo por uma garota que montava um demônio. Ela pegou a sua katana e começou a matar os monstros que estavam lá. O nome dela é Kyoka, e ela é a comandante do 7º Esquadrão Antidemônios. Com seus poderes ela controlou outro monstro que estava no chão, e eles começaram a fugir, até que Himari, Nei e Suruga apareceram para ajudar. Elas fazem parte do esquadrão de Kyoka, e todas possuem poderes diferentes. Uma transforma parte do seu corpo em armas, outra fica gigante e a última consegue observar tudo como se fosse um radar. Depois de exterminarem parte dos demônios, elas acabaram encontrando o garotinho que estava junto do protagonista na ponte. Quando ele acordou, elas perceberam que faltava um refém para resgatar, mas Kyoka e Yuki acabaram de encontrá-la. Eles conseguiram salvá-la, mas por causa do demônio ser muito lento, a comandante precisou batalhar com sua espada. Quando a garota estava prestes a morrer, o protagonista tentou defendê-la, mas no fim Kyoka salvou os dois. Ela criou uma barreira para protegê-los e ao se lembrar do passado, descobrimos que todas acham o poder dela fraco. Contudo, ela quer provar para todas que é forte e quer se tornar a comandante suprema do esquadrão. Dessa forma, não tendo outra escolha, Kyoka decidiu usar o protagonista e falou que fará dele o escravo dela. Depois de mandar a menina fechar os olhos, eles começaram o ritual, e após o protagonista lamber o dedo da comandante, várias correntes apareceram e ele se transformou em um monstro com um CGI duvidoso. Logo de cara ele atravessou um dos demônios com sua mão e demonstrando estar extremamente poderoso, Yuki começou a derrotar todos os demônios sem nenhuma dificuldade, o que estava impressionando Kyoka. Quando eles pensaram que tudo estava resolvido, os demônios começaram a se unir, se transformando em um gigante, o qual não teve chance alguma contra o protagonista, que com um golpe matou o monstro. Depois que a luta acabou, o protagonista voltou ao normal, e a comandante mandou suas subordinadas retornarem.
pois ela precisava resolver mais uma coisa. Kyoka estava muito feliz com a força do protagonista, e então planeja mantê-lo como seu escravo. Antes de tudo, ela disse que explicaria a natureza de seus poderes, e logo deu um beijo no protagonista. Yuki não estava entendendo nada e ela explicou que o poder dela tem um custo. Quando um escravo dela cumpre sua tarefa, ela precisa recompensá-lo. Os demônios que ela geralmente usa apenas pedem carne, mas pelo visto Yuki queria outra coisa. Ela não consegue controlar o seu corpo quando vai dar a recompensa. Assim caiu em cima do protagonista, dando o maior beijo da vida dele. Após isso, Yuki estava muito feliz, e Kyoka explicou que quer erradicar os demônios. Por isso quer se tornar a comandante suprema o mais rápido possível, pois a comandante atual não parece estar tão preocupada com isso. Com o poder dela muito mais forte em Yuki do que em qualquer demônio, ela ofereceu um trabalho para ele. O protagonista disse que apenas tem talento em tarefas domésticas, mas é exatamente o que ela está procurando. E como ela viu que ele tem muita coragem, quer que eles se tornem aliados. Com isso, Yuki fica muito animado e diz que irá se tornar um verdadeiro herói. Além disso, nos pensamentos dele, percebemos que Yuki tem outro objetivo além de se tornar um herói: vingar a sua irmã. Dessa forma, eles foram até o quartel do 7º Esquadrão, e depois de passarem na barreira mágica de proteção, o protagonista percebeu que o seu novo trabalho não era exatamente o que ele estava pensando. Yuki pensou que se tornaria um membro do esquadrão, mas na realidade foi contratado para ser o novo zelador do quartel. Kyoka explicou que nas batalhas ele será o escravo dela, mas no resto do tempo apenas o zelador do local, pois as garotas que moram lá são um desastre. Ele questionou se não faria parte do esquadrão, mas ela disse que um homem no esquadrão antidemônios era algo ridículo. Assim, sem perderem tempo, elas começaram a dar trabalho para Yuki, e a única que demonstrou ser um pouco legal foi Nei, a qual tem apenas 11 anos. Desse modo, o protagonista entrou no 7º Esquadrão, e suas aventuras estão prestes a começar. Depois de limpar todo o local, o protagonista estava orgulhoso de si mesmo pelo bom trabalho. Até que ao olhar para trás, um demônio apareceu. Contudo, por causa da barreira, o monstro não conseguiu atacá-lo e Nei apareceu contando sobre a região onde eles estavam. Ela contou que Mato possui 8 direções diferentes e cada uma tem sua própria força de defesa demoníaca. O protagonista ficou feliz com a garotinha o tratando bem, mesmo achando estranho ter uma senpai tão nova. De repente, alguém atirou e matou o demônio. Era Himari, a qual não gosta nem um pouco do protagonista por ele ser um homem. Ela não aceita o fato de ter um homem naquele local. Assim fica distratando o protagonista ou mandando trabalhar sem parar. Depois de preparar a janta, todas estavam muito felizes por estarem comendo algo bom, pois o protagonista é um ótimo cozinheiro. Após a janta, quando estava limpando tudo, ele se deu conta que não estava sendo um herói, mas sim um simples faz-tudo. Por causa disso, ele decidiu conversar com Kyoka sobre ajudar nas batalhas, a qual apenas respondeu que o usará quando for necessário. Ele tentou discutir sobre isso, mas Himari se intrometeu, colocando uma espada no pescoço do protagonista. Mas a comandante a parou. Ela mencionou que é estranho ter um homem lá, mas disse que o protagonista era um ótimo zelador, por isso pediu que o tratassem bem. Além disso, disse que se ele se comportar mal, ela mesma dará um jeito nele. Indo limpar a torre de vigia a pedido de Kyoka, o protagonista acabou vendo Himari tomando banho. Ele conseguiu se esconder a tempo, mas Suruga estava lá. Ela fez o seu corpo ficar pequeno e estava observando o protagonista. Tirando uma foto comprometedora, a garota ameaçou mostrá-la para a comandante. Assim, disse que não irá mostrar se ele se tornar o escravo dela. Dessa forma, mesmo sendo o escravo da comandante, o protagonista terá que ser o escravo de Suruga. Enquanto limpava o quarto dela, o protagonista estava esperando a chance de pegar o celular e apagar a foto. Contudo, ele não conseguiu e mais uma vez ela incomodou o protagonista e tirou mais uma foto. Ao andar pelo quartel, Yuki pensou sobre a situação que estava, e ao olhar pela janela viu Kyoka e Himari treinando, até que a comandante acabou com um demônio com as mãos nuas. Depois disso, Nei avisou o protagonista que ela e as duas que estão treinando vão sair para participarem de uma reunião.
Ou seja, ele terá que ficar sozinho com aquela garota. Ela fez Yuki massagear seus ombros, o que não foi tão ruim assim por causa da visão privilegiada que ele tinha. Depois disso, eles decidiram jogar Street Fighter. Porém, com uma regra, a cada partida que um perder terá que tirar uma peça de roupa. Dessa forma, Yuki aceitou, confiante que ganharia, mas acabou perdendo todas suas roupas. Ele não queria tirar a última peça. Porém, como ela tem poderes e é mais forte do que ele, obrigou o coitado a obedecê-la. Suruga acabou rindo ao ver o que o protagonista tinha no meio de suas pernas, por achar pequeno e adorável. De repente, eles escutaram algo no lado de fora. Era um demônio gigante que estava atacando a barreira. Com isso, Suruga partiu para a batalha, e chamando Yuki de fraco, mandou ele ficar onde estava. Logo de cara, a garota deu uma surra no monstro, porém outro apareceu e a acertou. Além disso, como no episódio anterior, eles começaram a se unirem, ficando muito maior do que antes, e com os poderes dela não funcionando direito, a garota estava em perigo. Vendo o que estava acontecendo, o protagonista queria ajudá-la, mas não podia se transformar sem a ajuda de Kyoka. No entanto, se lembrando do modo que se transformou na primeira vez, o protagonista teve uma ideia. Indo nas roupas da comandante, ele beijou a luva dela, o que fez ele quase se transformar. Fazendo o mesmo com uma camiseta, apenas o pé dele se transformou por pouco tempo. Dessa forma, ele pegou uma bota de Kyoka, e após lambê-la, conseguiu se transformar de modo parcial. E com Suruga segurando o monstro, ele conseguiu derrotá-lo. Contudo, logo após isso, a transformação acabou. Mas caindo em cima da garota, ele foi salvo. Por causa da transformação, o protagonista ficou muito animado. E ao ver o tamanho do negócio dele, Suruga ficou impressionada. Quando as outras retornaram, Kyoka fez massagem nas costas dele para ele se recuperar, enquanto o garoto estava preocupado com a barreira estar quebrada. Entretanto, a comandante explicou que as barreiras que cercam o dormitório e os bosques onde crescem os pêssegos possuem propriedades especiais, e quando recebem pouco dano se reparam sozinhas. Como castigo por Suruga ter sido desatenta, Kyoka mandou ela ajudar o protagonista nas tarefas domésticas. Porém, a gente sabe que isso não vai acontecer, ainda mais porque ela tirou outra foto comprometedora do protagonista. Assim, enquanto ele se lamentava e perguntava quando poderia ser livre, percebemos que a garota está apaixonada por ele. A cena corta e vemos que a barreira que protegia um bosque de pêssegos foi destruída, e uma garota tentou impedir alguns demônios enquanto suas aliadas fugiam. No entanto, esses monstros eram fortes demais, e pegaram todas elas. Porém, quando um deles iria comer uma delas, a demônia com aparência humana o parou. Além disso, ela falou que Yuki estava em mato, e depois de comer um dos pêssegos, disse que precisava visitá-lo. Yuki e Kyoka passaram por um portal gigante e voltaram para o mundo dos humanos. A comandante disse que cuidaria da papelada e pediu para o protagonista ficar do lado de fora. Aquele portal é do 5º Esquadrão e o protagonista estava impressionado com como eles chegaram rápido, sendo que demoraram apenas 20 minutos. Quando Kyoka chegou, ela estava vestida de forma casual, e Yuki percebeu como ela é bonita. Sem conversar muito, ela continuou andando, e disse para ele aproveitar, pois o tempo livre era algo raro. Em mato, a garota loira estava procurando o protagonista, e pareceu triste ao saber que ele tinha saído. Voltando para o mundo dos humanos, os dois foram até um cemitério, e Kyoka contou que quando era criança houve um incidente onde ela morava. E um dos demônios que estavam lá era extremamente poderoso. O monstro tinha um chifre que chamava a atenção, por isso ela o chama de Unihorn. Naquele dia, todos os demônios que apareceram foram eliminados, com exceção do Unihorn, o qual conseguiu voltar para o mundo dele. Por isso, o que a comandante mais quer é vingança. Depois disso, Kyoka disse que eles precisam voltar para Mato. Porém, Yuki quer passar em uma cafeteria antes. A garota não parece nada afim de estar ali, mas ao experimentar o doce, ela ficou mais feliz, e ao olhar para o sorriso dela, o protagonista se lembrou de sua irmã mais velha. De repente, o celular dela tocou, e pelo toque significava que uma coisa muito ruim estava acontecendo lá. Por causa disso, Yuki precisou se transformar e carregar ela de volta muito rapidamente.
Ao chegarem, a recompensa teve que ser dada, então os dois foram para o quarto da comandante e Yuki tirou a meia dela. O protagonista ficou assustado no que o seu subconsciente gosta de fazer, mas no fim acabamos não vendo o que aconteceu. Fazendo uma reunião, percebemos que vários demônios estavam próximos de lá, e Nei avisou que eles não estavam se movendo. Desse modo, eles partiram em 3 veículos para a batalha, uma moto, um carro e o protagonista. Ao chegarem, os monstros estavam em uma cratera, e com um trabalho em conjunto de Himari e Suruga, elas conseguiram eliminar boa parte deles até que algo atingiu a gigante. De repente, vemos que o Unicorn apareceu, e aquela garota que vimos no fim do último episódio estava em cima dele. Ela desferiu seu poder contra Himari, a jogando no chão. Assim, o protagonista partiu para a batalha. Kyoko estava extremamente irritada e queria sua vingança. Mas a vilã não queria saber disso, apenas perguntou se alguém viu o seu irmão por lá. Eles não estavam entendendo nada do que a garota estava dizendo, e quando ela iria falar o nome do seu irmão, um demônio gigante a atrapalhou, por isso ela o destruiu. Os protagonistas não estavam tendo chance contra ela, a qual conseguiu capturar Yuki facilmente. Contudo, quando eles se olharam mais próximos, ela percebeu que ele era o seu irmão. Em busca de salvar Yuki, Kyoka apareceu e conseguiu cortar a vilã. Mas ao vê-los indo embora, ela queria a todo custo matar o Unicorn. Porém, a fúria dela a cegou e ela não viu que suas aliadas estavam em perigo. Porém, o protagonista viu e foi ajudar. Assim, quando ela percebeu ter errado, pegou suas aliadas e eles foram embora de lá. As garotas acabaram não se ferindo muito, e Kyoko estava contando isso para Yuki dentro do quarto, pois a recompensa dele é que a garota pise naquele lugar. Por causa disso, ela o achou um tarado, e até Yuki estava com medo do seu subconsciente. Ele pediu desculpas por ter deixado os demônios escaparem, mas ela o agradeceu, dizendo que a vida de seus aliados é mais importante. Eles também conversaram sobre o novo tipo de demônio que encontraram, e ela estava assustada que a vilã conseguia falar como os humanos. Sobre isso, Yuki lembrou Kyoka que a irmã mais velha dele havia sumido em um incidente envolvendo o mato, e comentou que aquele demônio parecia com ela. Kyoka achou isso interessante, e enquanto conversavam sobre, ela comentou que Yuki parecia muito feliz em ser pisado. Mas ele revelou que a visão que estava tendo era muito boa, assim ela começou a chutá-lo. Enquanto fazia janta, Yuki não conseguia parar de pensar em tudo o que aconteceu, e Nei chegou para avisá-lo que a panela estava transbordando. Mandando ele se ajoelhar, ela disse que cuidaria do assunto como a senpai dele. Por causa de sua experiência com as outras garotas, ele pensou que levaria um soco. Mas na realidade ela apenas fez carinho nele e disse que o ajudaria na cozinha. Dessa forma, o protagonista voltou ao normal e disse que pensaria depois sobre o assunto de sua irmã. A cena corta e vemos a garota junto com outros demônios com forma humana, onde uma das vilões estava chamando a atenção dela por ter sido ferida, enquanto outra curava o ferimento. Ela comentou que aquele demônio com forma de lobo era Yuki, e disse estar ansiosa para o próximo encontro deles. Falando no protagonista, ele estava tomando banho e pensando como enfrentaria o Unicorn caso se encontrassem de novo. De repente, Suruga apareceu nas costas dele. Quando ele estava prestes a virar, ela chamou a atenção do garoto, dizendo que também estava sem roupa. Enquanto ela lavava as costas dele, Yuki pensou se o que a garota disse realmente era verdade, ou se ela estava apenas fazendo mais uma pegadinha. Dessa forma, ele acreditou que a garota estava usando alguma roupa, e então ele decidiu virar para falar que sabia sobre a brincadeira dela. No entanto, quando ele virou, viu que ela tinha falado a verdade, e pelo visto, Suruga gostou bastante disso. Ao sair correndo de lá, Yuki deu de cara com Himari se trocando. Por isso, ela correu atrás dele com uma serra elétrica. O protagonista correu por sua vida e ele não fez nada de errado, pois tinha colocado uma placa dizendo que o banheiro estava ocupado. Contudo, ela não está nem aí para isso. E quando estava prestes a cortá-lo, 2 garotas apareceram, as quais pertencem ao 6º Esquadrão, a comandante Tenka e a segunda no comando Yashiro, a qual pelo visto é a irmã de Himari. Logo de cara, Tenka partiu para cima do protagonista,
mas isso foi apenas para brincar com ele. Assim mandou Himari chamar Kyoka imediatamente. Com elas no local, as comandantes fizeram uma reunião para conversarem sobre os demônios humanoides que apareceram. Os esquadrões estão planejando unirem forças para conseguirem vencer essa batalha. E a irmã de Himari continua menosprezando ela, dizendo que a garota vai arrastar o nome da família para a lama. Vendo que a garota estava maltratando sua subordinada, Kyoka não se aguentou, e dizendo que precisavam avaliar as capacidades atuais de cada uma das equipes, deu a ideia delas fazerem uma luta de exibição entre os esquadrões. Dessa forma, a comandante do outro esquadrão aceitou o desafio e voltaram para o dormitório delas. Logo de cara, Himari pediu a ajuda de Kyoka para se preparar, a qual disse que o que ela quer pode ser desgastante fisicamente. Mas como a garota quer isso, a comandante disse que deveria começar a treinar logo. Desse modo, Himari disse que o protagonista será o escravo dela a partir de agora, o que ele não entendeu. Depois de um ramen delicioso feito pelo protagonista, eles continuaram discutindo, pois ele não entendeu o porquê de ter que ser o escravo dela. Kyoka estava muito animada com a disputa e disse para a garota dar uma surra na irmã dela, deixando ela mais animada ainda. Andando de carro com Himari, Yuki perguntou mais uma vez o que estava acontecendo, e a garota explicou que transformar partes do seu corpo em armas não é sua habilidade principal. O verdadeiro poder dela é aprender as habilidades dos outros. Basicamente, ela seleciona a habilidade de alguém com seu celular e depois consegue usá-la. Dessa forma, ao saírem do carro, ela usa a técnica de Kyoka, e o protagonista se transforma em um tipo diferente de demônio, o qual ficou muito mais rápido, porém com golpes mais fracos. Assim, ele saiu batendo em vários demônios e conseguiu derrotar todos rapidamente. Após voltar ao normal, Yuki perguntou para ela o porquê de ter escolhido essa habilidade, sendo que poderia ter escolhido qualquer outra. Mas antes que ela dissesse o real motivo, a recompensa chegou, e a garota levantou a sua saia para ele ficar olhando. Ela não entendeu o que estava acontecendo. Assim, Yuki explicou o que era e ela entendeu quando Kyoka disse que aquela habilidade era fisicamente exigente. Assim, sem conseguir controlar o seu corpo, ela caiu com a periquita na cara dele. E enquanto voltavam para o dormitório, ela explicou o porquê de ter escolhido essa habilidade, pois o poder dela não consegue copiar completamente as habilidades dos outros. Ou seja, sempre será mais fraca. Ela está tão desesperada para vencer sua irmã, porque sua família é influente com grandes realizações em Mato, onde as irmãs mais velhas dela são muito bem sucedidas, então todos tinham grandes esperanças nela. No entanto, sempre que ela se esforçava demais, acabava doente, e acabava não mostrando nenhum resultado. Assim, sempre era zoada em casa, principalmente por aquela irmã. Agora essa é a primeira chance que ela tem de se vingar desde que cortou os laços com sua família. Ao ouvir toda essa história, Yuki percebeu que eles são muito parecidos, e Himari disse que eles precisam criar um golpe final. O protagonista concordou, já que tudo o que ele fez foi sair correndo batendo nos demônios. E como ele precisa ficar mais forte, aceitou cooperar. Mudando de assunto, Yuki perguntou a habilidade de Yachiru, e Himari disse que a garota simplesmente tem o poder de controlar o tempo, sendo que ela pode pará-lo e rebobiná-lo. Então, como algum de vocês também deve ter pensado, Yuki disse que eles estão ferrados. Voltando para o treinamento, Himari explicou que a habilidade de sua irmã é perigosa, mas a garota cansa muito ao usá-la e dessa forma eles irão vencer. Além disso, a garota precisa fazer uma pose para usar o seu poder, ou seja, eles precisam ser mais rápidos do que ela. O plano deles é criar um movimento muito rápido que não dará tempo para a garota congelar o tempo, e com força suficiente para tirar a garota da luta. De início, Yuki tentou canalizar sua força em um ponto do seu corpo, o que fez suas pernas crescerem, porém mesmo ficando rápido não tinha força suficiente. Depois de muito treinamento, Kyoka foi ver como eles estavam indo, e perguntou para Himari por que ela estava assistindo tudo de longe. Isso fez ela entender que deveria ficar próximo do seu escravo. Assim, Yuki conseguiu acertar o seu golpe final. No entanto, por usar muito essa técnica, ele estava acabado. Mas após uma recompensa generosa, voltou para o treinamento. Assim, os dias seguiram com muito treinamento e eles enfim pareciam que estavam se dando bem.
O dia da luta de exibição chegou e enquanto tomavam banho, vemos que Suruga ficou muito feliz que a dupla de Himari com Yuki iria acabar, pois ela estava com ciúmes. Além disso, o 6º esquadrão chegou, e mais uma vez a irmã de Himari começou a falar mal dela. Porém, graças a Yuki ela não desanimou. Indo para o lado de fora, uma garota do 10º esquadrão criou uma barreira poderosa para eles lutarem, a qual também faz com que eles se curem sempre que sofram algum dano. Assim, a batalha do 7º e do 6º esquadrão começou com as irmãs tendo que se enfrentar. Logo de cara, Yuki se transformou e com o começo da luta, o protagonista atingiu a garota com tudo, o que ela não entendeu, mas usando seu poder conseguiu rebobinar o tempo. E dessa forma a verdadeira batalha começou. Voltando para o passado, enquanto elas se trocavam depois do banho, Himari perguntou para Sahara se Yachiru fez algum treinamento para a disputa que elas terão. No entanto, após dormir e acordar, ela disse que não e falou que sua colega estava de bom humor. O que Suruga acredita ser porque a irmã de Himari não espera muito dela. Voltando para a batalha depois do tempo ser rebobinado, Himari percebeu que sua irmã estava um pouco cansada. Assim, decidiram agir como planejaram caso não vencessem com um golpe. Yuki saltou e Yachiru estava preparada para atirar neles com uma arma especial. Porém, se impulsionando no ar, o protagonista conseguiu atingi-la. Contudo, ela conseguiu voltar no tempo em 5 segundos mais uma vez. E o plano da garota é esperar o ataque e parar o tempo por 5 segundos. O que, pelo visto, é o limite que ela consegue. Entretanto, Yuki não atacou, mas sim fugiu para fora do alcance dela. Assim, descobrimos qual o plano deles. Basicamente, a ideia dos dois é bater e correr, pois como usar o poder do tempo é cansativo, eles querem fazê-la desperdiçá-lo, para que no fim consigam vencer. O protagonista começou a correr em círculos muito rapidamente, e conseguia sentir o quão desesperada Himari estava para vencer aquela luta. Então ele decidiu que a ajudaria a todo custo. Mesmo atacando com muita velocidade, eles não estavam conseguindo acertá-la, e a cada ataque tinham que fugir rapidamente. Isso fez as colegas de Yachiru se perguntarem se a garota ficaria bem, e a comandante do 6º esquadrão pareceu interessada até demais em Yuki. Himari percebeu que o protagonista estava se esforçando muito mais do que ela esperava, e pensou que depois da luta deveria pedir desculpas por ter dado tanto trabalho para ele. Depois disso, ela explicou mais um pouco sobre os poderes de sua irmã, e a estratégia que eles criaram, pois as poses que a garota faz são diferentes para cada tipo de poder. Assim, eles só precisam entender qual Yachiru usará para decidirem atacar ou escapar. Além disso, se ela aparentar cansada, significa que a garota voltou no tempo. Ou seja, só desistir do ataque e mudar de direção. Contudo, Yachiru entendeu o plano deles e sabia exatamente o que Himari estava fazendo. Assim, ela decidiu usar sua carta na manga. Desse modo, ao fazer uma pose diferente, ela usou um poder chamado Hora Nobre e congelou o tempo por 10 segundos. E como Himari estava preparada para fugir de apenas 5, Yachiru conseguiu fazê-los ficarem em seu alcance, e com isso conseguiu atirar nos dois. Enquanto eles estavam no chão, a garota começou a se gabar e pareceu que tudo estaria perdido. Mas as colegas de Himari não desistiram de torcer. Porém, Himari não estava acreditando que conseguiria vencer. No entanto, Yuki se levantou e disse para Himari olhar para o rosto de sua irmã, pois ela parecia muito cansada. Ou seja, não conseguirá usar seus poderes por muito mais tempo do que isso. Com isso, os dois voltaram para a batalha. E querendo dar orgulho para o 7º esquadrão, eles atacaram. Porém, Yachiru conseguiu fazer a pose e parar o tempo. Entretanto, ela não conseguiu ver Himari, apenas Yuki destransformando. Assim, ela atirou onde sua irmã poderia estar. Mas quando o tempo voltou ao normal, Himari atirou no pescoço dela e venceu a disputa. Kyoka ficou impressionada que eles usaram o flash de luz e a fumaça da destransformação de Yuki para vencer. Enquanto Tenka acredita que essa derrota possa ser uma oportunidade para Yachiru aprender com seus erros. Vendo que o protagonista ainda estava no chão, elas ficaram preocupadas, mas Kyoka disse que isso não era necessário.
e a menina do 10º esquadrão curou o garoto rapidamente. Normalmente os danos que ele sofreu seriam fatais, porém como ele está dentro da barreira, os ferimentos vão se curar como se nunca tivessem acontecido. Depois disso, ambos estavam muito felizes que venceram. Porém, por ter se esforçado bastante, Yuki estava com muita sede. Enquanto estava sendo curada, Yachiho se lembrou do passado, de quando Himari pegou um resfriado terrível por ter se esforçado demais. E ela viu que a garota era esforçada, porém tinha achado que sua irmã era muito ingênua. Desse modo, Yachiho foi conversar com Himari, e admitiu que sua irmã ficou mais forte. Assim disse que a trataria melhor, e perguntou se a garota voltaria para a família Azuma novamente. Contudo, Himari negou a oferta, e disse que o lugar que ela pertence é o 7º esquadrão, e também falou que não havia nada que Yachiho poderia dizer para convencê-la a voltar. Assim, a menina ficou triste e suas amigas tentaram consolá-la. Dentro do dormitório, os dois foram pegar algo para beber, e nesse exato momento a recompensa começou. Himari colocou a água em sua boca e deu para o protagonista boca a boca. Porém, esse foi só o começo. Em outro quarto, Tenka estava dando uma lição na garota, pois mesmo com a barreira, talvez o protagonista tenha diminuído a força de seus ataques inconscientemente. Assim, se isso for verdade, aquele primeiro golpe direto teria a matado instantaneamente. Além disso, depois de usar a hora nobre, foi uma tolice brincar com a adversária no lugar de acabar com ela imediatamente. Ou seja, ela nunca deve subestimar um inimigo. Tenka também comentou como Yuki continuou se esforçando, e se usou como isca no último segundo, o que a deixou muito interessada nele. Na barreira, Suruga estava curiosa do porquê Yuki e Himari estavam demorando tanto. Assim foi até o dormitório, pensando que quer muito vencer a próxima batalha para impressionar Yuki. Enquanto isso, Himari estava beijando Yuki sem parar, e o agradeceu por tudo que ele fez por ela. Ela tentou dizer que isso não era o poder a fazendo falar essas coisas, mas sim algo que ela mesmo queria fazer, mesmo que depois de um beijo ela tenha dito que não. Dessa forma, isso ficou muito confuso, e a gente não conseguia distinguir se ela estava só dando a recompensa ou fazendo aquilo porque queria. Porém, para mim ela estava querendo fazer tudo aquilo. E enquanto essas coisas aconteciam, vemos que Suruga estava vendo tudo, e entendeu o que exigente fisicamente significava. Voltando para a barreira, Sahara dormiu enquanto se alongava, mas ao acordar disse que conseguiria vencer como sempre. No entanto, antes da luta dela com Suruga começar, vemos que alguns demônios de forma humana estavam prestes a aparecer, os quais parecem estarem prontos para uma confusão. Com as garotas prontas para a segunda batalha, Suruga disse para Yuki prestar atenção na luta dela, e falou que depois ele deverá mostrar algum apreço por ela. A luta começou e elas decidiram que começariam sem usar seus poderes, onde elas pareciam estarem empatadas, até que Sahara decide usar sua habilidade chamada Crazy Ship, a qual permite que a garota aumente sua força pelo tempo exato que ela especifica antecipadamente, sendo o mínimo 1 minuto e o máximo 60, e quanto menor o tempo, mais forte ela fica. Ela disse 3 minutos e foi para cima de Suruga, conseguindo acertá-la, e pela garota estar gigante, seus movimentos eram muito lentos. Então Sahara conseguia desviar facilmente e Suruga se tornou um alvo fácil. A garota não sabia o porquê estava tão determinada em vencer, mas ao se lembrar do passado de uma conversa que teve com algumas garotas sobre ter um namorado, entendemos que ela está se esforçando tanto por causa de Yuki estar assistindo. Correndo na direção de Sahara, Suruga pulou, e ficando maior ainda, esmagou sua inimiga. Ela estava conseguindo segurar a gigante, porém Suruga a pegou e ao jogar a garota no chão com toda a sua força a fez desmaiar. No entanto, antes que a juíza desse a vitória para ela, Sahara se levantou muito mais poderosa do que antes, pois se ela perder a consciência enquanto sua habilidade está ativa, seus instintos assassinos tomam o controle do seu corpo e ela fica ainda mais poderosa. Dessa forma, Sahara corre na direção de Suruga, e conseguindo jogar a gigante para longe, vence a batalha. O protagonista correu para ver como sua amiga estava, mas ela estava bem, apenas teve sua roupa rasgada.
Depois disso, ela voltou para o dormitório e vemos que a garota estava muito triste por ter perdido na frente de seu amado. Enquanto ela estava se lamentando em seu quarto, Yuki foi para lá para animá-la, e o garoto conseguiu, até que de uma maneira muito fácil. Assim ela o mandou fechar os olhos e deu um beijo no garoto. Ele perguntou o que isso significava, mas ela desconversou, dizendo que apenas quis enfrentar o choque de uma derrota com outro ainda maior, pois ela não quer contar sobre seus sentimentos até que ele goste dela. Enquanto isso, Nei estava usando seus poderes para ver se alguma anomalia estava acontecendo em Mato, e quando ela menos esperava, viu 2 demônios com forma humana e ficou com muito medo. Desse modo, vários monstros começaram a aparecer, mas eles não conseguiram passar pela barreira, até que um demônio humanoide a quebrou com apenas uma cabeçada. Com isso, elas cancelaram a batalha de exibição, e Tenka levou as não combatentes para o dormitório, enquanto as outras batalhavam contra os monstros. Suruga e Yuki também apareceram, e ficando gigante, a garota se uniu com Sahara para derrotar diversos demônios. Enquanto isso, Himari estava com problemas, mas sua irmã apareceu para salvá-la, e ficou extremamente brava por ver alguém tentar machucar sua irmãzinha. Yuki e Kyoka estavam destruindo alguns monstros, até que Himari pediu para subir no protagonista também. Assim, as duas usaram seus poderes juntas, e o protagonista ganhou uma forma muito mais poderosa. Sentindo o poder fluindo por todo seu corpo, Yuki tentou imitar o golpe de sua irmã, e canalizando a energia em sua boca, explodiu vários monstros com uma rajada de poder. Enquanto isso, Nei estava informando para Tenka tudo o que estava acontecendo, e ela decidiu se juntar à batalha, onde as 2 comandantes planejam mostrar qual delas é a melhor. A garota do 10º Esquadrão queria ver muito as lutas que estavam acontecendo, então Nei permitiu que a garota a tocasse. Assim as 2 conseguiam ver tudo o que acontecia. Ela é muito fã de Kyoka, e acabou nos contando que a comandante do 7º Esquadrão é tão forte por causa do seu esforço, e não apenas do seu poder. Na batalha de Yachiho contra o demônio humanoide, ela estava tendo dificuldade de atacá-lo enquanto desviava dos seus raios, precisando usar algumas vezes o seu poder de voltar no tempo para não ser morta. No entanto, quando tudo parecia estar perdido, Tenka apareceu e disse que agora aquela batalha seria dela. O demônio riu quando a comandante mandou Yachiho descansar, dizendo que o exército dele estava se aproximando. Porém, quando Tenka perguntou qual exército, vemos que ela já havia derrotado todos os monstros, e agora a batalha de verdade irá começar. Mesmo com vários demônios aparecendo, eles não tinham chance contra os 2 esquadrões juntos. Assim voltamos para a luta principal. Pelas palavras do demônio humanoide, Tenka percebeu que ele queria batalhar contra as 2 comandantes, e com um poder de raio devastador tentou acertá-la. No entanto, isso não a acertou e ela apareceu atrás do monstro, que mesmo conseguindo desviar da comandante, não conseguia acertá-la. De repente, ela cria uma espécie de buraco negro e consegue ferir o monstro. Assim descobrimos um pouco mais do poder dela, o qual não se limita em criar portais, mas sim manipular todo o espaço em sua volta. Com um soco, ela teleportou o demônio para cima e com seus poderes rasgou o tecido do espaço, eliminando o monstro completamente. Yuki ficou chocado com o poder dela e Himari comentou que todas as comandantes são fortes assim, o que deixou o protagonista mais impressionado, ainda mais sabendo que Kyoka quer superar todas para se tornar a comandante suprema. Depois de eliminarem os demônios restantes, eles voltaram para o dormitório, onde conversaram sobre os outros generais inimigos, que estavam presentes mas não apareceram para a luta. Nei se culpou por ter demorado para encontrar os inimigos, mas as comandantes a deixaram mais tranquila, dizendo que não foi culpa dela. Depois disso, Tenka foi elogiar o protagonista e a garota do 10º Esquadrão pediu um autógrafo para ele. Além disso, as irmãs também pareciam estar se dando bem, mesmo que Himari tenha negado voltar para a família mais uma vez. Dessa forma, as comandantes disseram que a batalha delas terminou em empate. E depois disso, as garotas foram embora. Yuki acabou comentando que precisava muito de um banho quente. Assim, a hora da recompensa chegou e as 2 garotas tiraram suas roupas para dar um banho nele.
E enquanto faziam isso, comentaram sobre a nova transformação do garoto. Após isso, Nei fez uma arte de como eram as generais inimigas que ela viu. E antes de dormir, Yuki estava aliviado por nenhuma delas se parecer com sua irmã. Porém, enquanto ele dormia, descobrimos que Tenka foi visitá-lo. Em outro dia, o protagonista foi junto de Kyoka e Himari até o dormitório do 6º Esquadrão. Kyoka foi para uma reunião com Tenka, enquanto os outros andaram pelo dormitório, e claro que o protagonista decidiu fazer o trabalho de zelador. Porém, o local já estava limpo. Até que ele encontrou algo para fazer, lavar as roupas das garotas de lá. E estando com a roupa de Yachiho, ele bateu na porta do quarto dela para entregá-la, porém ninguém respondeu. Assim, ele decidiu entrar para deixar a roupa lá. Contudo, ao abrir a porta, viu que a garota colocou no quarto várias fotos de Himari. Por isso, ele ficou com medo e saiu correndo de lá. Chegando na sala, ele viu Sahara dormindo apenas com sua roupa íntima. E como ela o confundiu com seu travesseiro, ele acabou sendo sufocado. Depois que ela acordou, eles continuaram andando pelo dormitório, até que encontraram Himari, a qual estava vendo sua irmã treinando pesado. A garota estava com vergonha de ir conversar com sua irmã, porém após algumas palavras de Sahara, ela acabou indo, onde vemos que elas estão se dando melhor do que antes. Na reunião, as comandantes estavam comentando sobre os demônios humanoides, e Tenka disse estar curiosa em quantos deles existem. Além disso, disse acreditar que aquele que ela acertou não foi completamente derrotado. A cena corta e vemos aqueles demônios humanoides, e descobrimos que Hairen estava vivo, pois foi salvo por Shikoku. Eles estavam conversando sobre como as comandantes são mais poderosas que as outras, e estão planejando reunir os 8 demônios humanoides que existem. Voltando para a reunião, algo curioso aconteceu. Tenka puxou um último assunto, ficar com Yuki para ela. Bom pessoal, esse foi o resumo de Matosei no Slave. Se gostaram do vídeo e querem que semana que vem eu traga a continuação, deixem o like e se inscrevam no canal, pois se esse anime tiver um bom desempenho, trarei a temporada completa. Espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!